Olá, boa noite. Está no ar o programa Canal Aberto, na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na GVT, na Sky HD e na Claro TV, canal 324. Nós vamos debater os principais assuntos políticos de Goiás, de Goiânia, do Brasil, enfim, nós vamos falar do nosso momento político. Para conversar conosco, nós convidamos o deputado estadual, ele que é do PSD, Francisco Júnior, já foi presidente da Câmara, deputado estadual, foi também vereador em Goiânia e hoje é um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa. Comigo também Ulisses Aécio. Muito boa noite, deputado Francisco, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Silvestre, boa noite, Ulisses, boa noite. Todos os telespectadores. Para mim, o prazer é meu, claro. Ulisses Aécio, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para os nossos telespectadores e também para o nosso convidado. Bom, o nosso último programa, nós falamos praticamente de impeachment aqui no programa. Hoje nós vamos falar um pouco de Goiás, vamos falar também aqui de Goiânia e, claro, o impeachment é um assunto que vai estar aqui dentro do nosso programa. Deputado Francisco Júnior, houve várias alterações ali no quadro na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, mas parece que a base do governo continua a mesma, né? Não perdeu o deputado e também não ganhou. Continua, mudaram apenas de partido, mas todos os deputados continuam na base? Não, é verdade. Aconteceu uma dança das cadeiras, vamos dizer assim, dentro dessa janela que foi aberta pelos deputados federais, pelo Congresso. Então, houve algumas mudanças, a maioria para resolver questões locais. Questão do município, ajustes para quem pretende ser candidato agora a prefeito na sua cidade, ou algum desconforto que, de repente, o deputado poderia ter no seu partido. Mas com relação à base, não, a base está preservada. O PSD, como é que o PSD continua e ficou com essa chamada janela partidária aí, que houve essas mudanças de deputados, vereadores, parlamentares, enfim? O PSD, nas eleições de 2014, ele fez uma bancada muito expressiva. Nós éramos 5 deputados. Infelizmente, na criação da rede, perdemos 2. E agora, nessas movimentações, perdemos mais 1. Então, o PSD hoje, na Assembleia Legislativa, tem uma bancada de 2 deputados. Somos eu e o deputado Nico TJ. Quer dizer, não houve perca para a base, o que é mais importante. Agora, deputado, a nível de Assembleia Legislativa, como é que estão os trabalhos na Assembleia, já que hoje nós temos as atenções do Brasil inteiro, não só de Goiás, não só de Goiânia, estão voltadas mais para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. Aqui em Goiás está transcorrendo normalmente, a Assembleia tem feito as sessões, trabalhando normalmente? A Assembleia vem trabalhando, vem desenvolvendo, existem bons projetos tramitando, mas é um momento de crise, um momento difícil. Então, o Brasil inteiro ele está na expectativa do que vai acontecer nesses próximos dias com relação ao impeachment, se haverá mesmo ou não. Agora, a Assembleia procura, dentro do possível, ir administrando, tem bons projetos tramitando, tem questões importantes no estado de Goiás, como é o caso da questão da CELG, a questão da segurança pública e outras, que isso daí é muito caro para o povo goiano, então nós não podemos aí deixar essa discussão. Mas, comparando com o nível, com a realidade nacional, a Assembleia está tranquila. A gente pega, por exemplo, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está parado. O senhor pega o Palácio do Planalto, aí, o governo executivo, a presidenta Dilma também assim, praticamente parado. A única coisa que ela faz, e com os seus aliados e seus ministros, é a defesa do governo dela, ou seja, a administração, para ver se ela continua, se não vai ser impeachmentada. A Assembleia, o senhor colocou também que isso acaba influenciando a Assembleia Legislativa de Goiás, como deve influenciar também as assembleias de todos os estados. E a que nível, a que ponto pode influenciar e prejudicar os trabalhos dos deputados? Olha, a questão nacional, ela prejudica de diversas formas. A pior delas é colocando a economia no estado meio numa letargia, há uma dificuldade. Então, o estado de Goiás, que vinha crescendo acima da média brasileira, de repente ele parou. Nós estamos num esforço muito grande para tentar empatar. Então, o estado de Goiás sofre um prejuízo muito grande com toda essa crise, porque nós estávamos deslanchando, nós estávamos com uma capacidade de atração
de negócios, de investimento para o Estado e também com relação à exportação, conquistando novos mercados. Então, o Estado de Goiás vinha muito bem. Lamentavelmente, então, isso para. E tudo passa pela Assembleia Legislativa. Então, acaba que a gente faz uma discussão e ainda temos as eleições municipais. Então, o ano fica mais um ano político e acaba tendo uma produção prejudicada. Agora, interessante, o Ulisses falou que o Congresso está parado. Engraçado, o Congresso nunca teve tão movimentado e tão parado ao mesmo tempo, né, Ulisses? Exatamente, porque ele está assim, movimentado no processo em termos de impeachment. política. Agora, o resto, ou seja, todos os processos importantes, inclusive que foram colocados ali, projetos de lei e tudo, estão paralisados. Se não houver uma definição logicamente que isso acaba influenciando em todo o país. E me permite um comentário nisso, Ulisses, que é até uma situação que eu acho interessante. Nós estamos vendo aí uma discussão se a presidente fica ou sai e quem entra. Mas eu não estou vendo nenhum compromisso, tanto para ela ficar ou sair, ou quem vai entrar, com as reformas necessárias de se fazer no país. No Brasil, seja Dilma, seja Temer ou qualquer outro que surja, se não tiver um compromisso profundo com a sociedade de fazer uma discussão e uma reforma com relação à questão política, a previdenciária, trabalhista, execução penal, então são questões que estão emperrando o desenvolvimento do país. Então eu acho que mais importante do que saber quem fica e quem sai, é saber que quem ficar terá um compromisso com aquilo que precisa acontecer no país. Agora, essas reformas. Nós, inclusive, abordamos esse assunto aqui, Ulisses, em determinados programas. A gente já fez 6 anos de programa, né? Hoje é os 6 anos mais o primeiro do 7º, né? Então, o que ocorre? É que, em determinados momentos, nós falamos aqui que quando o governo não atrapalha, já é muito importante. Agora, você falou sobre a economia do Estado, sobre a situação da agropecuária, da indústria goiana e vários outros setores produtivos no Brasil estão parados exatamente porque o governo, além de não ajudar, está atrapalhando pelo momento político como agora. Agora eu pergunto ao senhor, nós sabemos das dificuldades que o Estado de Goiás está passando, porque é o reflexo do que está acontecendo a nível nacional na política, tem influenciado financeiramente nos estados, nos municípios, enfim, em todos os setores de atividade. Goiás é um dos estados que perde menos devido à grande estrutura que nós temos, mas mesmo assim há um forte desemprego, não é isso, deputado? Como é que o Estado está administrando isso? Olha, lamentavelmente, a questão do desemprego, ela vai funcionando como uma bola de neve. Nós perdemos hoje no país em torno de 6 mil vagas de trabalho por dia. Então, isso é muito significativo. Então, o que está acontecendo? Essa pessoa que foi demitida agora, daqui 3 meses é que nós realmente vamos sentir o impacto, porque enquanto ela tem o seguro-desemprego, e aí daqui 3 meses ela não conseguindo voltar para o mercado de trabalho, ela começa a atrasar suas contas. Onde ela não pagou, então aquela empresa, a loja, a padaria, começa a ter suas dificuldades também, e daqui a pouco... É muito grande, exato. Né? Então, essa é uma situação muito grave para o país inteiro, para o estado de Goiás também, e é fundamental que a gente seque, até porque no momento em que nós resolvermos essas inseguranças, a gente percebe hoje qualquer notícia disso aí, o dólar chega a mudar 40 centavos num dia, como aconteceu recentemente. É verdade. Então, e hoje você tem o dinheiro muito volátil. O senhor vê perspectiva nessas mudanças, ou seja, na mudança do cenário da conjuntura econômica no Brasil, por agora, ou o senhor acha que não? O senhor é um pouco pessimista? Olha, há que se dar segurança política e jurídica no país. Hoje existe uma insegurança, o mundo ficou muito pequeno e a gente percebe que o Brasil hoje ele é vendido lá fora, vendido uma expressão, né? Ele é comunicado lá fora como uma grande empresa que está em liquidação. Então, hoje se compra o Brasil muito barato. Então, nós precisamos gerar estabilidade, recompor nossas reservas, o valor do nosso produto, agregar valor nele para a gente voltar a crescer. Então, se tudo se resolve hoje do ponto de vista político, o Brasil volta a crescer em 2, 3 anos. É porque a confiança do mercado internacional é fundamental. Ninguém vai jogar dinheiro em lugar onde há risco, né, Ulisses? Ninguém vai investir na Venezuela hoje
E pelo que nós estamos caminhando, o Brasil hoje, segundo algumas informações, nós vamos ganhar apenas da Venezuela em termos de PIB hoje, né? Agora, de desenvolvimento. Que quando se faz ruim, o dever né? de casa e se atende o interesse do mercado internacional, há uma recuperação relativamente rápida. É o que a gente percebe hoje com a Argentina, por exemplo. Então, agora nós temos no Brasil hoje uma situação política, a meu ver, mais grave do que econômica. Resolvendo a situação política, nós vamos ter um tempo. Mas nós vamos voltar a crescer porque nós temos potencial de crescimento, nós temos mão de obra, nós temos matéria-prima. Então o Brasil não tem esse tipo de crise. Muito bom. Nós precisamos fazer ajustes na questão de produção de energia, que é talvez o problema mais grave hoje com relação à produção brasileira hoje. Mas ajustando isso, quer dizer, há um ambiente interessante para se investir no Brasil. Mas a questão política, ela precisa ser resolvida rápida. Nós sempre falamos isso aqui, eu, Ulisses, com os nossos convidados que debatemos, não atrapalha o Brasil, deixa que o Brasil anda sozinho. Governo que atrapalha dá prejuízo para a economia. Você falou da Argentina, é um país enxuto, um país que de uma hora para outra ele vai para o fundo do poço e de uma hora para outra se recupera, porque a Argentina tem um grande poder de recuperação. E o Brasil ainda tem muito mais poder de recuperação do que qualquer outro país da América Latina. Com certeza nós vamos ser uma das grandes potências. Basta que o governo se acerte que a economia vai muito bem. E nós vamos bem para o nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o deputado estadual do PSD, Francisco Júnior. Francisco Júnior foi vereador, deputado, presidente da Câmara e também deputado estadual. Vereador foi 2 mandatos ou... Eu fui meio mandato. Meio mandato, é o vereador. tempo que eu fiquei na Câmara, eu fiquei como presidente. Mas já aprendeu bastante ali na Câmara para poder, uma possível eleição aí para prefeito? Presidir um poder é uma experiência única, porque diferente de ser, por exemplo, eu fui secretário de planejamento. Então, eu tenho uma experiência de gestão, então, da experiência com a legislação, com como se deve administrar. Agora, você administrar projetos é uma coisa, você administrar pessoas, como vereadores, como deputados, no caso de um presidente da Assembleia, é uma experiência única, é muito interessante, até porque cada um tem aí o seu segmento e por trás dessa pessoa existe toda uma quantidade de situações que eles representam também. Então é uma experiência interessante. O senhor acha que é possível fazer diferença, ou seja, presidindo um poder, é possível uma pessoa fazer diferença ou o senhor acha que o pragmatismo, a praxis é a mesma para todos? Não, eu acho que é possível. Nós conseguimos, por exemplo, chato eu falar de mim mesmo, mas nós conseguimos resultados muito interessantes. Mas deixa eu falar de você. Quando o Francisco Júnior assumiu a presidência da Câmara, a Câmara estava em frangalhos, desacreditada, tinha muito escândalo, não é isso? A situação dos vereadores aqui de Goiânia era muito difícil, porque quando ele entrou, havia problemas que, não vou falar quais são aqui, mas a Câmara estava cheia de problemas naquela época. Totalmente desmoralizada, com muitas dificuldades. O Francisco entrou e deu uma melhorada bastante na Câmara e depois veio as novas gestões que deu prosseguimento. Sim, e hoje a Câmara de Goiânia é bastante respeitada, né, Ulisses? Tem um vereador que dizia que nós conseguimos na época, e digo nós mesmos, porque foi um trabalho discutido com todos, né? Nós tiramos a Câmara das páginas policiais dos jornais e colocamos ela na página de política e cidades. Então a gente discutia a cidade. É verdade, eu lembro bem disso quando ele entrou, realmente foi uma administração muito boa do Francisco Júnior lá na Câmara Municipal. Agora, do ponto de vista de deputado, olhando assim por cima Goiânia, que já não é tanto diretamente ligado à administração, Goiânia melhorou ou piorou nos últimos anos aqui a capital? Olha, lamentavelmente Goiânia vem sofrendo. Goiânia tem tido desencontros na gestão. Goiânia piorou e piorou significativamente. Você acha que piorou porque o prefeito é ruim? Piorou porque a gestão é ruim, não o prefeito pessoalmente, mas a forma como ele resolveu administrar, naturalmente ele é o principal responsável, ele é o prefeito, ele é o capitão do barco, mas o barco está meio à deriva. Você não consegue identificar, por exemplo, o que é mais importante, quais são os projetos principais da cidade de Goiânia hoje, em que ela investe, né? O que marcaria essa gestão do Paulo Garcia, com toda a sua equipe. Transporte não é porque o transporte está péssimo, a população reclama diuturnamente. Asfalto praticamente cheio de buraco não deve ser também. O urbanismo da cidade não é. O trânsito é caótico, as pessoas reclamam, não tem como. Áreas de lazer nós não temos praticamente. Na área de segurança nós temos
a Guarda Civil Metropolitana, mas na área de segurança a população ainda continua sendo vítima da criminalidade. Então, pelo jeito... Não tem nada que destoe como positivo. Assim, a cidade, o município avançou nessa área. Não, hoje nós temos uma dificuldade em todas as áreas. Houve um processo célere de crescimento, ou seja, Goiânia começou a se despontar como uma capital moderna. Aí o senhor pega esse Puama aí, que é o Parque Macambira-Anicuns, que até agora só existe Macambira, provavelmente a área mais nobre da cidade. Anicuns ali, o telespectador vai ser prova mais na frente, ainda, que provavelmente não vai chegar lá nunca, em nenhuma gestão, a não ser que tenha um prefeito que seja democrata mesmo e vai fazer cumprir o projeto inicial. O senhor pega, por exemplo, os bosques que nós temos, os parques que nós temos, também são os parques assim, mais modernos, tudo. Então, o senhor acha que a cidade, ela nesse aspecto de reurbanização, ela melhorou do ponto de vista? Olha, Goiânia nasceu para ser moderna. Ela é uma cidade planejada. Ela nasceu para ser moderna, mas lamentavelmente ela não tem sido, os projetos não têm terminado. Continuidade. Não tem continuidade. Então, por exemplo, os parques, foram construídos vários parques, mas eles precisam ser articulados. Por exemplo, Mutirama, né? Era para ter mas parece que eles começaram a fazer até um teleférico ali, não foi? Você ouviu o teleférico? Eu não tenho ido lá. Sinceramente, não. Vai ser inaugurado daqui uns dias. Mas sinal de modernidade, pelo menos isso não é um aspecto de sinal de modernidade, ou seja, que pelo menos o prefeito deu um pontapé inicial para o próximo gestor entender que Goiânia não pode ser aquela cidade, por exemplo, interiorana, cidade da roça, tem que ter uma visão mais moderna no aspecto de reurbanização, de urbanização. Eu interpreto a modernidade da cidade em termos da qualidade de vida que se dá para quem vive nela. Muito mais do que... O teleférico pode fazer parte, sem problema. Eu não vi ele funcionar ainda, não sei se eu tenho coragem de ser um dos primeiros, mas... Eu não teria coragem. Mas a qualidade de vida que tem que ser avaliada. Então, isso daí, Goiânia está muito a desejar. Goiânia, ela era muito marcada por ser uma cidade bonita, agradável. Hoje, ela tem uma dificuldade. Hoje, ela está uma cidade entupida, apagada e suja. Agora, eu acho que precisa, Francisco, Ulisses, eu acho que precisa, dentro da administração pública, pessoas bastante entusiasmadas em todos os seus setores. Olha, a saúde. Você precisa ter uma pessoa que esteja com muito entusiasmo, seja vigilante diariamente, porque todos os dias há modificações na saúde, na violência pública do mesmo jeito. Para você ter uma ideia, vamos falar um pouquinho de segurança pública. O vice-governador Zé Hélito assumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública, está fazendo um trabalho dioturno, chegando junto, tolerância zero. Mas a violência continua. Mas todo dia surge um fato novo. Nós tivemos na semana retrasada, há alguns dias atrás, aquela moça que foi covardemente atirada por uma mulher na garupa de uma moto. Logo na sequência tivemos uma moça sendo atirada na porta de casa, morta, também da mesma forma. Agora tivemos essa conterrânea minha lá de Itaberaí, nesse final de semana agora, foi morta de maneira também inexplicável. De repente a moça bate o carro, vai lá verificar, a moça levou um tiro na cabeça, quer dizer, então você não pode, momento algum, parar de ficar ali atento à segurança pública, porque renova todo momento a violência. De segurança pública, eu vou fazer até essa pergunta para o próprio deputado, até porque ele é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. O senhor não acha que quem tem segurança hoje, queria que o senhor falasse assim, até olhando bem no olho do telespectador mesmo, não é só os políticos têm hoje, tem motorista particular, tem carro particular, boa parte deles tem segurança, ou seja, vive assim em condomínios fechados, tem um salário grande, alto, pode pagar assim a segurança particular. O senhor não acha que essa discrepância é que tem feito com que o Brasil vá para o buraco como está indo? Olha, as distâncias sociais, elas são muito problemáticas. Agora, com relação aos deputados, nos últimos 2, 3 anos... Todos, eu acho que nós tivemos 2 ou 3 assaltados, só fazer, então, Isso é verdade. Inclusive, um até, o carro estava sendo roubado e ele reagiu e matou o assaltante. Mas é porque o povo fala, eu converso muito com o povo fala assim, não, nós estamos sendo vítimas desse processo porque os políticos têm todo tipo de recurso e nós não temos nada. É isso que o povo fala. É porque existe hoje
o político está num mau momento. Então, o político hoje, ele é visto como alguém que tem todos os privilégios e não tem compromisso com o povo. E precisa mudar. Quer dizer, está errado. O político nada mais é do que o representante do povo. Agora, com relação à segurança, eu não consigo enxergar a segurança como o problema em si. O grande fato é que a segurança é um sintoma. A sociedade é um organismo, a cidade é um organismo e nós precisamos de investimento na segurança, nós precisamos fazer o necessário, precisa ter polícia na rua, precisa ter armamento, precisa ter vigilância com câmera, precisa ter tudo isso. Mas mais do que isso, nós precisamos dar conta de produzir um cidadão que não vire bandido. Então, e aí entra sim o município. A grande contribuição que o município dá é na questão da produção desse cidadão. Eu costumo dizer que antes de você produzir o bandido, a sociedade produz o malandro. Então, se eu tenho uma criança que vai para a escola e lá ela não é bem educada, lá ela não tem atividade lúdica, lá ela não aprende a se socializar, ela não convive bem, se ela não tem experiência com os parques da cidade, com as praças da cidade, se ela não aprende a dividir o espaço, se ela não é formada para ser um cidadão, em algum momento ela vai ser adotada pelo crime. E aí, isso é um pouco filosófico, mas é a verdade. Então, a violência é um sintoma. Vou contar um caso aqui que, se não fosse trágico, era cômico. Minha sogra, ela tem 87 anos e uma amiga dela, mais ou menos da mesma idade, saindo cedo, aguardando alguém para buscá-la com o carro na porta da casa, um menino, jovem, adolescente, ela com uma sacolinha na mão, ela tentou explicar, ele empurrou, tomou a sacola, ele roubou as fezes que ela estava levando para fazer um exame. É um absurdo. É um absurdo. Então, hoje nós tem o primo de um cunhado meu, que não em Goiânia, mas em Uberlândia, se não me engano, entraram na loja, assaltaram, da hora que estavam indo embora, ele deitado com a mão na nuca, deram 3 tiros nas costas dele e deixaram a viúva e 3 filhos. Quer dizer, então, não é uma questão de violência para roubar, não, existe uma maldade, nós temos hoje um problema social que vai além da questão financeira, das diferenças de classe. Nesse aspecto, nós você temos não acha, por exemplo, aí que o deputado tem que atuar, eu digo, isso não é o senhor, não. A Câmara Federal, o Congresso Nacional, em relação, lá está um projeto de lei lá para discutir a redução da maioridade. Aí todo mundo fica passando a mão na cabeça do menor infrator, achando que ele vai se recuperar, aquela coisa toda. Ele vai se tornar cada vez mais violento. O senhor não acha que nós temos que ser mais rigorosos? O deputado tem que ser rigoroso na hora de fazer as leis? E o judiciário tem que cumprir ela com rigor? E quando eu falei das reformas que precisam acontecer, eu dizia que o próximo presidente, que seja a mesma continuando, alguém tem que ter uma discussão. A execução penal no Brasil precisa mudar. Eu nunca ouvi dizer que trabalhar denigre alguém. Eu acho um absurdo o preso não pagar pela comida que come. Então, isso tem que mudar. Tem que mudar. Já existe fato aí, inclusive, da mulher brigar com o preso para ele não sair da cadeia. Fica lá. Tá mantendo, Fica quieto aí, porque senão a coisa lá fora está muito feia, né? E vai chegar a esse ponto. O cidadão vai falar, não dou conta de tratar da minha família, eu vou cometer um crime para poder recolher e ficar lá na cadeia, onde ele tem de tudo, né? Porque na cadeia não é tão ruim assim como se parece, não, porque o cidadão trabalha o dia inteiro, de servente de pedreiro, trabalha na roça, sofre pra caramba. O preso, ele só tem uma dificuldade, ficar amontoado ali na cadeia, mas trabalhar que é bom, nem todos trabalham. Então, o pai de família sofre muito para poder manter a família em dias, para manter a escola, para manter os compromissos, para matar a fome das crianças e, infelizmente, tem muita gente presa aí com muitas mordomias. Inclusive, eu vi um comentário recente de uma autoridade que dizia que o celular na cadeia ajuda a prender os presos, porque lá eles monitoram o crime e acaba prendendo aqueles que estão de fora com a ajuda de quem estão presos. Eu não sei, não entendo muito dessa área não, mas é uma coisa complicada. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta falando sobre esse assunto aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT, na Sky HD e também na Claro TV, canais 324. Bom, detalhe importante é que hoje nós tivemos a votação aí da comissão do impeachment e por 38 a 27 votos o processo dá prosseguimento, né, Francisco? Aí vai para o plenário agora, não é isso? E aí é fundamental que a sociedade se mobilize. Quem é pró que se manifeste, quem é contra que se manifeste, para que a gente consiga fazer a vontade da maioria de fato acontecer. A vontade da maioria e não a vontade daquele que articular melhor. E esse é um problema.
O senhor acha Tá que o certo. impeachment passa, o ponto de vista do senhor? Semana passada eu estava muito desanimado com a possibilidade de passar o impeachment. Essa semana eu animei. Eu vi a sociedade se movimentando mais e trabalhando por isso. No meu caso, eu sou favorável ao impeachment. Agora, vamos ver os votos. Em pouco tempo, a curiosidade vai acabar. Ulisses, eu não sou nem animado nem desanimado, né? Porque a minha função aqui é de manter a opinião dos convidados, né? Mas com esses números que eu estou sentindo aí, eu acho que o impeachment tem uma grande possibilidade de não acontecer. Não, mas a essa hora que ir para a existe, votação, essa né? possibilidade- Não, mas a possibilidade sempre existe, que é um jogo, Não, né? essa Mas eu possibilidade vejo existe. com uma possibilidade maior do que eu vi anteriormente. Hoje já existem né? 342 votos favoráveis ao impeachment. É necessário Você que tenha, precisa né? mais, alguns votos aí. Então, o problema está justamente esse, porque a convicção já tem alguns deputados aí, mais de 300, que já colocaram a posição. Agora, o problema é o seguinte, para você impeachment a presidenta, se tiver um voto a menos, ela continua no cargo. Há um voto a menos, Então, não é o problema é 342, são dois terços dos deputados, independente do número que estiver lá. 342 votos. Se tiver 350 e 342 votar, então vai ter impeachment. Se não tiver os 342 votos, não Agora, teremos aquela coisa, impeachment. o próprio ex-presidente Lula, ele fez um bunker, um quartel-general, famoso QG, em Brasília, num dos hotéis ali, onde ele está fazendo todas as articulações. Entre essas articulações, todos nós sabemos, ninguém é bobo. Se tem bobo é ele, eu não sou bobo. E ele está fazendo barganha política, entregando cargos, entregando tudo, ou seja, cargos no governo federal, justamente para tentar impedir isso. Eu não sei se isso faz parte do processo democrático. Se faz parte do processo democrático, faz parte do processo democrático dele. Amigo, você que está nos assistindo agora aí na sua casa, sabe muito bem que é uma disputa política, é uma disputa pelo poder. Claro que aqueles que estão a favor do impeachment vão fazer tudo para poder ter o impeachment. Quanto àqueles que são governistas, que querem a permanência da presidente Lula no poder, é o caso exclusivo aí, principalmente do presidente Lula, claro que eles vão jogar todas as cartas, dar todas as cartadas para manter no poder. Agora, quem tem que cuidar disso, fiscalizar isso, são exatamente as autoridades que vão colocar se é normal, se é legal ou não, cabe ao Poder Judiciário, cabe à Polícia Federal, que deve estar de olho também. Né? Não pensa você, eu penso assim, deputado, que o Lula está sendo monitorado. Ah, claro. Isso é pela oposição, Uma pela coisa Polícia interessante, Federal, João, está sendo monitorado. Você né? falou tão bem aí que ele está sendo monitorado, que nos encontros que ele está tendo com quem ele recebe, não sei se pode se chamar de autoridade, de políticos, tudo, todos são obrigados a deixar o telefone, o celular fora, ou seja, entra com ele para conversar sem nenhum tipo de aparelho. Para quê? Para não ser gravado. E é normal também isso aí, eu acho que o cara tem que se precaver, né? Agora, cabe à Justiça, cabe ao Supremo Tribunal Federal, que recebe as denúncias, à Polícia Federal, aos promotores, enfim, à Justiça monitorar, porque existem exatamente os três poderes para isso. Então, é necessário que haja um monitoramento para que não haja abuso do dinheiro público. Nós já estamos com a economia totalmente esfacelada e não se admite mais esse tipo de barganha, que eu acho que tem que ser da maneira democrática, né, deputado? Você chamar alguém, conversar com alguém, convencer alguém a votar no seu projeto é uma coisa normal, não é isso dentro da política? Até porque você chamar e convencer e usar de outros artifícios para isso, recentemente, né, na história recente no Brasil, isso já deu outros problemas, até rotular de mensalão. Então, não tem muita diferença se fizer isso novamente. Agora, convencer com dinheiro, aí o negócio muda, né? Mas eu acho que nessa disputa aí, Ulisses, pode ter certeza de uma coisa, vai valer tudo, ou vale tudo para não perder o poder. Isso aí, não adianta nós querendo ficar aqui de bonzinho, achar, não, o Lula está fazendo isso ou não está. Se do outro lado também estão fazendo, eu não sei. A verdade é que os dois lados estão conversando,
estão dialogando, estão formando o grupo, o pró e o contra, para poder chegar no dia da votação e definir essa situação a nível de Brasil. Agora, eu não sei qual seria o que é certo ou o que é errado dentro de uma campanha, porque, na verdade, é uma verdadeira disputa, é uma verdadeira campanha eleitoral. Não é uma campanha eleitoral, porque vai ter votos, então é uma campanha eleitoral entre os deputados. Mas toda campanha tem que ter limite, nós temos que ter parâmetros, nós temos que ter um mínimo de existe circunstâncias regra, éticas. Existe regra, existe código. É isso que eu estou te falando, né? Quem tem que fiscalizar as regras são a justiça, porque, de uma certa forma, eu acredito que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, o próprio juiz Moro, o procurador-geral da República, a Polícia Federal, eles têm por obrigação fiscalizar os dois lados, para que não venha cometer nenhum excesso. E o pior, eu não sei se o deputado concorda comigo, esse processo de judicialização da política no Brasil, além de prejudicar o país nesse processo, porque você mistura dois poderes, que é o judiciário com o legislativo e com o próprio executivo, esse processo de judicialização está prejudicando o próprio judiciário. O senhor pega hoje o STF, que é a Suprema Corte, a mais alta corte que nós temos, é a encarregada de julgar, de analisar todos os princípios constitucionais, tudo que reza e prega a Constituição. Hoje é vítima de crítica, eu não sei se é vítima também, às vezes até aquilo é necessário, de críticas ferozes devido ao comportamento, às vezes, partidário de alguns ministros ali. O senhor não concorda comigo? Concordo, inclusive eu defendo que tenha a verdadeira autonomia entre os poderes, não só o judiciário, mas também executivo e legislativo. Nós temos que ter essa total autonomia e independência dos poderes, e o Brasil está perdendo credibilidade com toda essa confusão. Fomos até motivo de charges e piadas lá fora, porque se a alta corte se envolve da forma como dá indícios que está se envolvendo, então quem vai? A quem nós vamos recorrer depois? Então, é fundamental que o Brasil seja chamado à ordem e, passando essa fase, que nós, de fato, possamos reestruturar e reorganizar o país, inclusive na conduta dos seus poderes. Quando a gente fala, olha, acompanhando pelas redes sociais, pelos jornais, a gente vê declarações de políticos, a gente vê muitas críticas ao juiz Moro, a gente vê muitas críticas ao Janot, mas tem uns dois ali no Supremo Tribunal Federal que andou extrapolando, viu, Ulisses? Todo mundo já sabe, pelo menos 2 ministros ali ou 3, qual que é a tendência deles. Quer dizer, antes de você ver o processo, antes do processo chegar lá no Supremo Tribunal Federal, a gente já vê que tem 2 ou 3 ali com uma certa tendência, né? Isso é muito ruim para o Poder Judiciário. São 3. 3, né? Mais um que... praticamente, né? nós já sabemos que ele vai votar, 4. independente do processo que chegar para ele, né? Porque se ele já manifestou publicamente, ele fez questão de fazer declarações, eu não vou citar nomes aqui, até porque é ruim para a gente. Então, se já há essa declaração, não vai ter golpe, não vai ter isso, não vai ter aquilo, quer dizer, já há uma votação, né? Antes de receber o processo, já tem uma tendência no Supremo Tribunal Federal, isso é muito grave. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com Francisco Júnior, ele é deputado estadual do PSD, e nós vamos pegar aqui um pouquinho da opinião dele. Olha, a saúde, tem muita reclamação com referência à UTI, a falta de vacina, as dificuldades do cidadão chegar até o médico aqui, principalmente no município de Goiânia. Como o senhor vê essa situação, deputado? Olha, um problema que é generalizado na prefeitura é a dificuldade de gestão e transparência. Então, a saúde tem recursos. Saúde e educação, nós temos recursos garantidos. Nós temos 15% para a saúde e 25% para a educação. Então, nós precisamos de planejamento, gerência e transparência para que se faça os devidos investimentos e esse recurso chegue até o seu objetivo, que é o paciente. O dinheiro dá para resolver o problema da saúde numa cidade igual a Goiânia? Eu penso que sim, porque você tem que fazer uma melhor gestão desses recursos. Goiânia,
atende na saúde mais do que a sua própria população. Esse é um problema. A verdade é que a gente recebe, como que virou um centro de saúde, você recebe gente do Brasil inteiro aqui em Goiânia. Mas isso tem que ser administrado. Então, recurso existe. Trânsito. O trânsito hoje da cidade é extremamente caótico. Uma cidade que o senhor pega, a região metropolitana pega pessoas de todo essa região. Acho que são umas 18 ou mais de 20 cidades. Inclusive atrás de saúde pública. O que o senhor acha que deve ser feito nesse aspecto? É necessário fazer uma discussão da mobilidade na cidade. Não dá para se falar só no ônibus, é preciso definir qual é o espaço do carro, da moto, qual é o espaço do ônibus, qual é o espaço do pedestre. E tudo isso a partir de dados. Goiânia não tem dados. Nós precisamos de uma pesquisa de origem e destino, nós vamos saber o que está produzindo esse movimento e também uma discussão que eu acho que tão simples e Goiânia não tem notícia que se faz. Por que tudo em Goiânia precisa abrir e fechar na mesma hora? Por que não se pode fazer com criatividade uma gestão dos interesses na cidade, dos centros da cidade? Nós podemos pegar Campinas, funcionar de uma forma, os shoppings de outro, o centro histórico de outro. Então há como se administrar essa necessidade de ir e vir na cidade, o trânsito da cidade, deixando bem claro qual que é o espaço do carro, da moto, do pedestre e do ônibus. Tá, o senhor é a favor das pedaladas, quer dizer, essa pedalada do ciclismo, as pistas de ciclismo aí na cidade? Essas pedaladas eu sou muito a favor. Do pedal da bicicleta. Aí sim. Agora há que se separar um pouco o que é a ciclofaixa, a ciclovia para o lazer de fim de semana e quando que nós vamos tratar a bicicleta como um meio de transporte auxiliar, como um modal de transporte para a pessoa ir para o trabalho. Aí nós vamos rediscutir isso. Nós temos experiências, por exemplo, em Bogotá, que você usa a bicicleta para tirar um trecho do ônibus. Então, ela é usada na periferia e você prepara o terminal para que tenha bicicletário, para que ele deixe lá com segurança. Se a pessoa vai de bicicleta para o trabalho, então ele tem como, que é muito quente, ela tem que tomar um banho. Então, existem outras questões que não é simplesmente pintar uma faixa no chão. Ulisses, só para... É um amigo seu, amigo nosso em comum, lá da banca na Avenida Goiás, ele reclama que o movimento do domingo caiu demais. Inclusive, eu, para comprar um jornal lá, sempre vou lá, eu tenho que deixar o carro na rua 2 e atravessar. Seria necessário embargar toda a Avenida Goiás para poder fazer ali a ciclovia, para o passeio ciclista? Não daria para ser meia pista só, alguma coisa nesse sentido? João, uma coisa interessante é porque às vezes você não tem essa simpatia pelas ciclofaixas, ciclovias de Goiânia. Eu tenho observado, eu digo para você porque eu tenho andado muito em Goiânia, principalmente aos domingos. Eu tenho visto pessoas e pessoas, pais, mães, com as suas crianças, dando pedalada nessas ciclofaixas aí. Eu acho que é um princípio da cidadania. Eu vou dar até para você até falar isso aqui, para o meu amigo Coronel Divino Alves, que é o comandante-geral da Polícia Militar. Ontem ali na região do Lago das Rosas ali, no horário em que as pistas, as ciclofaixas eram para os ciclistas, eu vi um carro da Rotan passando, ou seja, no lugar onde não devia, que era a ciclofaixa. E, inclusive ali tem muitas crianças, meia hora antes tinha uma criança com a mãe. Lógico que a caminhonete, o carro da Rotan não provocou perigo naquele momento, mas pode ser que provoque. Então eu acho o seguinte, a polícia, ou seja, o motorista normal tem que respeitar. É verdade. Bom, vamos voltar aqui então aos problemas de Goiânia. Um dos problemas numa cidade igual Goiânia, um problema sério e que tem afetado o Brasil inteiro, mas principalmente as grandes cidades, que hoje nós temos em Goiânia várias lojas para alocar, muitos pequenos comerciantes estão com dificuldades, caindo aí a situação do próprio emprego pessoal, né? Que tem o empreendedor. O que uma prefeitura pode contribuir para esses microempreendedores do município? Goiânia tem que entender a sua vocação. Então, quais são as vocações de negócio da cidade? Serviço. Então, Goiânia é tida como serviço, mas ela pode ir além disso. Ela pode ir para a indústria do turismo, por exemplo. Então, eu não conheço assim, um plano... Indústria do turismo, o que a gente tem para oferecer Goiânia, segundo o ponto de vista do senhor? Tem coisa demais. Vou dar um exemplo. Não se investe muito na taxa de permanência. Se nós tivéssemos todos os nossos parques bem cuidados, bem tratados, e um cronograma de atividade nos parques. Por exemplo, no Parque Vaca Brava, às 3 horas vão ter um campeonato de pipa.
Vai lá os professores, vão ensinar as crianças a fazer pipa. No Parque Flamboyant, nós vamos ter a apresentação de capoeira. No Areião, nós vamos ter a apresentação da Orquestra Sinfônica. Você gera uma atividade, você atrai a população. Nós não temos, um turista em Goiânia não consegue, se ele falar, eu quero pegar um ônibus para conhecer os pontos turísticos de Goiânia. Nós não temos um Não tem nenhuma estrutura. Então isso é que eu chamo da indústria de turismo. Um exemplo, mas nós podemos trabalhar, por exemplo, aproveitando o potencial da região metropolitana. Goiânia não é Goiânia sozinha, nós somos uma metrópole. Nós estamos aqui no centro dos interesses de 20 cidades. Então nós temos as maiores feiras do Brasil. Então nós temos que dar um tratamento para essa feira, a Feira Hippie, por exemplo, a 44. Então tem que se fazer isso associado com, por exemplo, toda a produção de roupas que existe em Trindade, o polo calçadista que existe em Goianira. Então como fazer para que isso gere desenvolvimento para Goiânia e que a gente consiga desenvolver toda a região metropolitana? Então vou dar uma sugestão aqui. Cria-se uma empresa para fazer um passeio turístico dentro de Goiânia. Por exemplo, você pode colocar em determinado ponto de Goiânia, um local onde sai ônibus para poder dar uma volta com o turismo. Você pode levar, por exemplo, vamos ficar 2 horas lá no Mutirama, depois vamos ficar mais 2 horas lá no Cascavel, ficar 2 horas conhecendo o Museu Pedro Ludovico ali, o Palácio, vão lá buscar Niemeyer. Quer dizer, um ônibus fazendo um trajeto turístico, como é feito com aquela empresa CVC, né? Faz em outras cidades. Então pode fazer um tour dentro de Goiânia, conhecendo Goiânia. Eu acho que é muito importante isso, criar um projeto nesse sentido. O finado Garcia Costa, que foi prefeito de Goiânia, ele quis transformar a cidade numa capital country, né? Country, mas não, parece que não deu certo. Aquele projeto da capital country, nem tanto. Agora, eu aprovei recentemente na Assembleia Legislativa uma lei que declara a festa da SGPA, a festa da pecuária, uma festa de tradições goianas. Até numa discussão que eu fiz, a pedido da própria SGPA, onde nós precisamos valorizar aquilo que é goiano. Hoje a música sertaneja, né, goiana, fora do Brasil, ela é entendida como paulista, porque nós não nos apropriamos daquilo que é realmente nosso. Já está mudando então, um pouco, né? Há que se valorizar, por exemplo, num centro de tradições goianas, o piqui, as nossas roupas, a nossa história, a experiência do peão, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, que é muito vivo ainda em Goiás, e nós não podemos deixar isso perder. Mas não tem projeto para isso. Então, nós precisamos desenvolver tudo isso como um planejamento turístico, e aí eu chamo de indústria do turismo, mas existem várias outras ações que podem ser desenvolvidas. Eu acho interessante. Nós temos uma cidade que eu considero importantíssima, mas que nunca soube aproveitar o turismo, que é a cidade de Goiás. Eu passei minha infância na cidade de Goiás. Patrimônio histórico da humanidade. Eu vou na cidade de Goiás e não vejo nada de turismo. Entra prefeito, sai prefeita, agora tem uma prefeita lá, não vejo nada de turismo. Você vai em Pirenópolis, é outro planeta, né, em termos de turismo. É outro mundo. Mas ali existe o favorecimento também da proximidade à capital federal, ou seja, as pessoas... Não existe, Ulisses, é importante. Vão tudo importante, claro, a presença ali ser próxima a Brasília. Mas o turista, ele vai em qualquer lugar. Se o lugar é bom e tem atrativo, ele vai mesmo, ele gosta de participar, desde que haja um atrativo. E Goiás tem muitos lugares, tem cachoeiras, Goiás tem balneários, Goiás tem praias, tem rios. Lá eu vou dar um exemplo, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas, por exemplo, é uma questão de mentalidade. O goiano, o goianiense, por exemplo, ele se envergonha da fatalidade que foi o Césio. Se nós vivêssemos nos Estados Unidos ou na Europa, nós teríamos aqui um centro de estudos, nós teríamos aqueles lugares preservados. Até turístico, né? Nós teríamos, até para que isso não aconteça de novo, para que a gente possa aprender com a nossa própria história. Nós não temos monumentos em Goiânia, as ruas, lamentavelmente, elas não têm os nomes da nossa história. Então, essas coisas todas. Só falta restaurante fechar para o almoço, né, Ulisses? É mentalidade. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Francisco Júnior, deputado do PSD. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. Prazer é nosso e eu encerro convidando você, telespectador, a participar. A chance que nós temos de fazer dessa crise uma oportunidade de melhorar é com a participação do cidadão de bem. Então procure pelo Facebook, internet, redes sociais, dê sua sugestão, puxe a orelha quando necessário, mas participe. A sua participação é fundamental. Agradeço aqui a boa conversa,
com o Silvestre, com o Ulisses e me coloco à sua disposição. Tá certo, Ulisses Aécio. Vou mandar um abraço para o meu amigo José Reis, que está sintonizado no programa, e para o Gilmar também, que é lá do Diário da Manhã e está sintonizado aqui no programa Canal Aberto. Tá certo, e para você eu deixo o convite para estar com a gente na próxima segunda-feira, às 22 horas, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.